Muito bem. Nesta aula, nós vamos tratar de aplicações da trigonometria. No ensino médio, a trigonometria possui um espaço bastante grande. Nos livros didáticos, a trigonometria costuma ocupar mais de 200 páginas, ou seja, um material abundante e que não fica claro para o aluno e, sobretudo, para o professor, para que serve tudo aquilo. E, frequentemente, o aluno nos pergunta: para que serve? Onde é que eu vou usar isso? Que utilidade tem? São perguntas frequentes. Então, no caso da trigonometria, vamos ver algumas dessas aplicações. Nós vamos precisar do conhecimento das funções trigonométricas para ângulos agudos, definidas através das razões entre lados de um triângulo retângulo, normalmente, como se faz sempre, seno, cosseno e tangente, e estender essa definição para ângulos até 180 graus. Então, nas aplicações que vamos ver hoje, nós precisamos apenas das noções de seno, cosseno e tangente de ângulos de 0 a 180 graus. Vamos precisar também de uma máquina de calcular. Vocês trouxeram? Então os que têm máquina de calcular vão me ajudar, por favor. Grandes aplicações da trigonometria estão no cálculo de distâncias. Distâncias que, como a gente sabe, são poucas aquelas que podem ser medidas diretamente. A maioria das distâncias em que temos curiosidade de conhecer não podem ser calculadas simplesmente estendendo uma fita métrica. Por exemplo, vamos resolver hoje, um problema antiquíssimo. Qual é o raio da Terra? Qual é o raio do nosso planeta, por exemplo? Não é impossível medir diretamente, mas de que forma engenhosa nós podemos calcular esse valor? Qual é o tamanho da Lua? Coisas desse tipo. Ou simplesmente qual é a distância entre dois pontos em que não se pode medir diretamente a distância. Existem inúmeros problemas desse tipo, alguns fáceis de inventar a solução, outros um pouco mais difíceis, que requerem um pouco mais de engenhosidade, mas nada que exija mais do que o conhecimento de duas importantes relações no triângulo qualquer. A primeira relação que eu preciso recordar num triângulo ABC, de lados A, B e C, é a famosíssima lei dos cossenos, que diz que o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos duas vezes o produto deles pelo cosseno do ângulo formado por esses últimos lados. Então, essa é a lei dos cossenos. E a outra companheira é a lei dos senos, que diz o quê? Que os lados são proporcionais, lembram? Aos senos dos ângulos opostos. Isso é o que eu vou utilizar. Uma pergunta, já que a questão da proporcionalidade foi abordada ainda há pouco. Quanto vale, no caso da lei dos senos, a constante de proporcionalidade? Espera aí, vamos ver aqui uma resposta. Diga. O diâmetro
da circunferência circunscrita, exatamente. Então, nós conhecemos a constante de proporcionalidade, mas nos problemas que vamos fazer hoje não vamos precisar desse significado. Vamos precisar apenas saber que os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Bom, a medida de distâncias imensas, gigantescas, necessita de dois instrumentos, digamos, rudimentares. Um é a trena, que nada mais é do que uma fita métrica grande, uma fita métrica que pode medir distâncias relativamente grandes. E o outro instrumento é um teodolito. Todos conhecem o significado dessa palavra? Teodolito. Alguém não conhece o significado de teodolito? Olha lá. Teodolito é o seguinte, você certamente já viu, mas não está associando o nome à pessoa. É uma luneta apoiada num tripé, todos estão vendo o tripé, e ela é capaz de medir 2 ângulos. Mas então, se eu olho para um objeto que esteja lá em cima, eu sou capaz, com esse instrumento, de medir o ângulo que ele faz com o plano horizontal. E esse instrumento também é capaz de medir ângulos no plano horizontal. Então, por exemplo, se eu estou com uma câmera fotográfica e quero saber qual é o ângulo que eu necessito para fotografar todos vocês, com esse instrumento, eu sou capaz de zerar a sua escala olhando para uma extremidade da sala, mover o instrumento até que eu consiga enxergar a outra extremidade da sala, e nesta escala, então, o instrumento me diz que ângulo é este. Então, o teodolito, ele mede para a gente esses 2 ângulos, ângulos no plano vertical e ângulos no plano horizontal. Vamos ver concretamente como é um teodolito. Vou passar um pedacinho de um filme que, vocês vão me desculpar, a qualidade está muito ruim, porque é um vídeo de trabalho, mas vai dar para ver alguma coisa do que seja, na realidade, um teodolito. Olha aquele cara ali, Vicente. O que será que ele tá olhando, hein? Pra mim ele tá bisbilhotando o apartamento de alguém, viu? Será que ele não deixa a gente dar uma olhadinha, não? Vamos lá ver? Vamos lá. Vamos lá? Rapaz. Por favor. Será que dá pra dar uma olhadinha aí? Olhadinha no quê? Uai, no quê? Na moça, né? Que moça? Para com isso, amigo. Será que quando Que isso, não tem moça nenhuma, não. Vai esconder o jogo agora? A moça ali do prédio, você acha que ele não tá vendo que Você tá olhando o teodolito, entendeu? Eu tô fazendo um cálculo. Eu tô tentando calcular a altura daquele prédio ali. Como é que se chama isso aqui mesmo? Teu o quê? Esse aqui é o teodolito. Ele é um instrumento que serve para medir ângulos horizontais e verticais. Através desses 2 movimentos, horizontal e vertical. O movimento horizontal serve para medir ângulos no plano horizontal. E o vertical mede ângulos verticais. Entenderam? Bacana, hein? É legal, hein? Muito. Ih, meu Deus, já são 2h15 e o Gino ainda não me apareceu. E o que tem? Pois é, eu preciso medir a altura desse prédio de qualquer jeito. Ih, como, hein? Escuta, vocês dois estão mesmo interessados em saber como é que funciona o teodolito? Lógico. Claro, então, vamos lá. Pega essa trena aqui e mede a distância do teodolito até o prédio. Do teodolito até o prédio? Isso mesmo. Pô, então lá vou eu, hein? E a ponta aqui, Você doutor? segura essa Vamos lá. ponta nesse ponto aí. Aqui? Isso. Vai, vai. Pode ir. Vai, Gil. E aí? Quanto é que Olha, deu 27 metros. deu? 27 metros. Isso. Legal. Agora, mede pra mim a distância do eixo do teodolito até o chão. Tá, do eixo Isso. até o chão.
Deu 1,70 m. 1,70 m. É. Agora, me diz uma coisa, pra que essas medidas todas, hein? Calma que vocês já vão ficar sabendo. É. Dá uma olhadinha aqui na luneta. Na luneta? Deixa eu ver. Veja que o marcador aponta para o ponto zero da escala vertical. Agora, dá uma olhadinha pela luneta para o alto do prédio. Veja quanto está marcando a escala vertical. Olha, aqui tá marcando 58 graus. Muito bem, 58 graus. Agora é só fazer as contas. Peraí. Será que a gente não pode dar uma revisadinha no estudo que a gente viu? Não. Pronto. Luz. Vocês, então, repararam exatamente o que eu falei e como funciona, então, esse instrumento. Os teodolitos antigos, lá da antiguidade, tinham uma precisão extremamente precária. E com o desenvolvimento da tecnologia, eles passaram a ter uma precisão cada vez maior. Na medida da trena, o instrumento é o mesmo, há 3.000 anos que funciona exatamente da mesma forma, né? Mudando-se só a unidade. Mas o teodolito, hoje em dia, tem uma precisão, como vocês viram na escala, ele é capaz de medir ângulos em graus, minutos e segundos. Ou seja, uma precisão de 1/3.600 de grau. Precisão estupenda. Na época da Segunda Guerra, os teodolitos tinham precisão de 1/100º de grau, o que já era bastante bom. Num dos problemas que vamos fazer hoje, vamos precisar apenas de uma precisão de 1/100º de grau. Como vocês viram nesse filme, aliás, esse filme foi feito para o telecurso, o observador, ele conseguiu medir a distância dele ao objeto, ao edifício. Mas, frequentemente, se eu quero medir a altura de uma montanha, por exemplo, eu não consigo essa medida horizontal. Então, o nosso primeiro problema é o que está na lista justamente com o número 1, problema 1, vai falar do Pão de Açúcar. É claro que você consegue enxergar o ponto mais alto da montanha do Pão de Açúcar, mas não consegue enxergar o pé da perpendicular, né, no plano horizontal. Então, nós vamos fazer com o teodolito 2 medidas. O caso do Pão de Açúcar é ainda bastante fácil de abordar, porque nós temos no Rio de Janeiro um plano horizontal muito prático que se chama Aterro do Flamengo. Isso permite que o observador possa andar uma razoável distância em direção ao seu objetivo, ou seja, em direção ao Pão de Açúcar. Nem sempre isso é possível. Por exemplo, no Rio de Janeiro, não há como você se aproximar da montanha do Corcovado uma distância razoável, eu digo cerca de 1 quilômetro, sempre olhando. A topografia da cidade do Rio de Janeiro não permite isso. Mas com o Pão de Açúcar é possível. Então, o que fazemos? Eu estou no Aterro do Flamengo, que é um plano horizontal quase ao nível do mar, né? E estou olhando para o Pão de Açúcar lá. Todo mundo está vendo o Pão de Açúcar lá? Sim. Então, eu com o meu teodolito fiz a primeira medida no plano vertical e encontrei que o ângulo dessa linha divisada com o plano horizontal é de, vamos aproveitar os dados que estão aí, 10 graus. Então, uma figura plano horizontal que passa pela luneta, hein?
aqui está a altura H, este é o ponto A, e o ângulo de 10 graus. Em seguida, ocorre o que eu falei. O observador consegue andar nesse plano horizontal, uma distância razoável, sempre em direção ao Pão de Açúcar, seu objetivo. Ele andou 650 metros e fez uma nova medida. Então, deste ponto B, distante 650 metros de A, ele fez uma nova medida com o teodolito, achando então 14 graus. Com isso, o problema é determinar a altura do Pão de Açúcar. Vamos pensar. Sugestões. Quem quer dizer alguma coisa? Por onde eu vou começar? Você quer usar tangente. Tá bem, pode ser. Então você sugere colocar uma letra nessa medida, né? E nesse caso, a sugestão foi usar apenas a noção de tangente de ângulos agudos. Ou seja, que a tangente de 14 graus seja H sobre X. E a tangente de 10 graus seja H sobre 650 mais X. Pronto. Tenho, então, um sistema bastante elementar que permite que a gente calcule esse H. Vamos dar um minutinho aí para o pessoal fazer as contas e usar a sua máquina. Alguém quer vir resolver aqui no quadro? Olha só, um voluntário. Na verdade, o problema já está resolvido, né? Seria questão de realmente fazer as contas ali. Eu comecei falando que o problema já está resolvido, né, que o professor Wagner já colocou aqui a solução toda no quadro. Seria só questão de a gente encontrar ou o valor de x ou o valor de h. Encontrando um, a gente tem o outro. Então, eu posso evidenciar aqui o h, que fica mais fácil. Eu posso dizer que h é igual a... aproximando aqui, eu vou aproximar para 0,25. Né? Eu tenho que h é igual a 0,25 vezes x. Substituindo o valor de x aqui, eu vou ter que 0,25 x sobre 650 mais x é igual ali, eu vou aproximar para 0,18. 0,18. Eu posso passar isso daqui para cá multiplicando, tenho 0,25 x é igual a 650 vezes 0,18. Dá 117. Mais 0,18x. Eu passo 0,18x para cá. Isso dá 0,05, é isso? 0,07. É igual a 117. E eu tenho x igual a 117 sobre
0,07. Que dá, vocês fizeram a conta aí na calculadora? 1.671. Tendo achado o valor de x, o valor de h vai ser 0,25, ou 1/4 de 1.671. Que é igual? Fizeram a conta aí? Quanto? 438. Está aí o valor de H. Muito bem, te agradeço. Oi? 418. Melhorou. Pronto. Muito obrigado. Vocês devem reparar que eu já tinha feito uma aproximação das tangentes utilizando 4 decimais e ele aproximou mais ainda, botou só 2, quer dizer, aumentou o erro, não é? Alguém sabe qual é a altura real do Pão de Açúcar? Mais tarde, quando vocês, com a sua máquina, refizerem as contas, mas nós podemos até comentar, quer dizer, não utilizem esses números durante os cálculos. Chame esse número de A, esse número de B, resolva literalmente a sua expressão e só no final, e utilizando a memória da sua calculadora, né? Memória aditiva e subtrativa, calcule o H. Cada vez que você faz contas com números aproximados, o erro só aumenta. O erro é um negócio terrível. Então, deixe para fazer isso na expressão final e vocês vão encontrar a altura... Wagner. Diga. Principalmente porque ele, em vez de tirar x em valor de h em função de x, ele tirou x em função de h. Então, no final, ele teve que dividir por 0,07. Quer dizer, ele dividiu por um número muito pequeno. Então, qualquer errinho que você cometa ao dividir por 0,07 amplia brutalmente o quociente. Claro. E esse 0,07 no denominador já veio... é brutal. Realmente, que é um número muito pequeno no denominador dá um quociente enorme e um pequeno erro se amplia. Isso. Então, esse é um recado importante, tá? Não começar a fazer contas com números aproximados logo de início. Tá? Deixe para errar no final, você erra menos. E refazendo essas contas, vocês vão chegar, então, ao valor real. 391,4 metros. Essa é autorizada. Ou muito mais aproximada, né? Assim, tudo isso está sendo calculado em relação ao plano que passa pela luneta do teodolito. Né? Deve-se somar, então, o valor da altura do teodolito, mais, se você quiser a altura em relação ao nível do mar, acrescentar mais esses tantos centímetros. Muito bem, então esse problema está resolvido. Mas, como eu disse, eu consegui com uma grande dose de sorte, porque existe hoje, né, o aterro do Flamengo que me permite esse plano horizontal altamente conveniente. Depois vamos abordar problemas em que isso não seja possível. Uma outra aplicação também falando da nossa cidade, e ainda falando do aterro do Flamengo, é a distância de um ponto do Rio de Janeiro a um ponto de Niterói. Mas então o nosso problema, que é o 2 da lista, ele mostra o seguinte caso.
você tem um ponto A, tá? Isso aqui é o aterro do Flamengo. Enseada de Botafogo, Pão de Açúcar está aqui embaixo. E do outro lado, você tem aquela ponta onde está o Museu do Niemeyer. Aí tem Icaraí, e aí, etc. Então, isso aqui é mais ou menos a entrada da Baía de Guanabara. E aqui, na praia, existe um ponto de referência que você consegue, de A, enxergar B. E eu desejo avaliar essa distância. Digamos que eu queira atravessar a nado, não é? Como bom atleta, bom exercício, não é? Mas eu preciso saber essa distância, porque eu só consigo nadar 5 quilômetros, por exemplo. Depois de 5 quilômetros eu afundo, morro. Então, tem que avaliar essa distância. Não precisa ser tão preciso assim, mas quanto será essa distância? 4 quilômetros? 10 quilômetros? É extremamente difícil avaliar visualmente. Distâncias assim no plano horizontal nos engana terrivelmente. Muito bem. Eu tenho aquele instrumento que vocês viram no filme. E a técnica é bastante simples. No mesmo aterro do Flamengo, eu escolho um outro ponto B. Com a condição que de B eu também veja, aliás, vou mudar esse ponto aqui para P, como está aí, né? P. Com a condição que de B eu também enxergue P, certo? Muito bem. Eu pego o teodolito, coloco em A, e em B eu boto uma bandeira, ou então um ajudante ali, né, fazendo sinal. Eu meço, então, com o teodolito, este ângulo horizontal. Como faço isso? Eu olho para P, do outro lado, eu zero a escala do instrumento, giro a luneta no plano horizontal até visar B. Nesse momento, na escala do instrumento, eu leio o ângulo PAB. E este ângulo foi encontrado de 119 graus. Em seguida, eu tenho o trabalho de me movimentar, carregando o meu instrumento, vou até B, boto o meu ajudante em A e faço uma outra leitura. Então, olho para P, zero a escala do instrumento, giro a luneta até visualizar o ponto A, medindo agora este ângulo. E encontramos 52 graus. Com a trena, saca aquela fita métrica grandona, medimos a distância entre A e B. No caso, quem fez a medida colocou 1 quilômetro. Pronto. Tem os ingredientes necessários para calcular essa distância AP igual a X. 1 minuto e um voluntário para resolver este problema. E então, quem vem? Bom, da mesma forma como o problema anterior, esse problema já está resolvido. Porque pela lei dos senos, eu posso só colocar as informações que o professor Wagner colocou aqui e resolver a questão.
Eu tenho no caso que AB está para o seno desse ângulo aqui, que seria 180 menos 119 menos 52. Assim como a distância AP que eu quero calcular está para o seno do ângulo B, 52 graus. Substituindo pelos valores respectivos, a gente chega aqui, 1 está para o seno de P, 180 menos 52 menos 119. Não sei fazer essa conta, me ajuda. 9? Assim como a P está para o seno 52 graus. Fazendo Quem tem a as calculadora contas, aí pode ajudar? alguém. Pode ser. O que o senhor mandar, X? Bote X no... Não. Apague o AP e bote X. Porque já tem na figura numerador da segunda fração. Isso. Ponha X. Ótimo. Então a gente tem X é igual ao seno de 52 sobre o seno de 9 graus. Deu quanto? 5,04. Qual é a unidade dessa medida? Quilômetros. Quilômetros. Morri na praia. Obrigado. Muito bem. Eu queria dizer que esses dois problemas podem ser feitos na escola com maior sucesso. Nós não precisamos ter instrumentos sofisticados como você viu no filme. Você pode construir um teodolito bastante com um pedaço de cano, um transferidor colado, um tripé de máquina fotográfica velha ou você mesmo fabrica. Então, usando materiais comuns, cola, barbante, transferidor, um fio de prumo para saber conhecer a vertical, nós calculamos esses ângulos, tiramos as medidas com uma trena, um barbante, por exemplo, e avaliamos diversas medidas. Em geral, nós e os alunos também, eles têm um senso de distância bastante precário. Se você chegar no pátio da escola e perguntar a um aluno seu quantos metros tem do muro até aquela árvore, nossa, as respostas vão ser as mais variadas. Eu me lembro, inclusive, que numa escola que eu trabalhava, o professor de geografia, na segunda série, ele deu numa questão o mapa do litoral do Brasil, marcou a ilha de Fernando de Noronha, deu a escala do mapa e a questão era, diga aproximadamente qual é a distância de Fernando de Noronha ao litoral brasileiro. E me mostrou a prova de um aluno, onde a resposta que ele tinha dado era de 148 milhões de quilômetros quadrados. Sensacional, não é? Muito bem. Mas, brincadeiras à parte, fazer problemas desse tipo, avaliar distâncias usando instrumentos de nossa própria fabricação, é muito educativo, é muito gostoso, né? Os alunos aproveitam bem. Vamos fazer agora o seguinte, vamos responder a uma pergunta que intrigou o ser humano desde
sei lá quanto tempo, 2.500 anos. Qual é o raio da Terra? Um cálculo muito feliz foi feito por um personagem histórico muito famoso chamado Eratóstenes, quase que não sai. Ele resolveu esse problema e achou um resultado bem aproximado. Isso é um dos problemas que está nessa lista. Mas ele conseguiu isso por causa de uma coincidência muito grande, que ele estava um dia, quer dizer, no Egito, existia uma cidade exatamente sobre o Trópico de Câncer, e ele estava lá no primeiro dia do verão. E olhou então um poço e viu que o sol batia lá no fundo do poço verticalmente. Isso foi uma coincidência extraordinária, né? Vamos deixar esse problema para depois e vamos atacar um mais prático, que é o seguinte: você está aqui no Rio de Janeiro, suponha que isso aqui seja um pedaço do nosso planeta. Você sobe ao Corcovado. E antes você já resolveu o problema de calcular a altura do Corcovado. Então, a altura do Corcovado é de 703 metros. Cúbicos, talvez. Muito bem. Aqui está. Aqui está o observador, O, a uma distância H igual a 703 metros da superfície do nosso planeta. Muito bem, com o teodolito, que nem precisa ser tão sofisticado quanto esse, mede-se o ângulo da horizontal com o horizonte. Bom, muita calma. Primeiro, o que é o horizonte? Eu estou em cima lá do Morro do Corcovado, então o horizonte o que é? É aquele ponto lá no mar, né, o ponto mais afastado que eu consigo enxergar. Né? De acordo com a curvatura da Terra, a partir de um certo momento eu não enxergo mais os objetos, né? Então, o ponto mais afastado que eu ainda consigo enxergar é o horizonte. Como é que eu vou representar nessa figura o horizonte? O ponto mais afastado que eu consigo. Uma tangente por O. Uma tangente. Então, aqui está esse ponto H. Esse aqui é o horizonte. Então, a reta que vai do olho do observador ao horizonte faz um certo ângulo com a reta horizontal. Agora eu vou querer realmente um voluntário que me diga o que é uma reta horizontal. Vamos captar as respostas. Quando é que eu digo que uma reta é horizontal? Ótimo! Reta horizontal, como ele disse com toda a sua sabedoria, é a reta que é perpendicular à vertical. Isso nos transporta a um outro problema. E o que é a vertical? Bom, aí... Então, esse é o círculo vicioso, que, aliás, existe muito em dicionário, por exemplo, né? Você define uma palavra usando outra e vai naquela outra, ele se refere à primeira. Em suma, não entendemos. Diga, Krylov.
que contém o ponto considerado e o centro da Terra. Então, vertical, em cada ponto da superfície da Terra existe uma reta vertical, que é a reta que passa por este ponto e o centro da Terra. E toda reta que for perpendicular à reta vertical será, então, uma reta chamada de horizontal. Observe que, nos problemas anteriores, como as distâncias envolvidas eram relativamente pequenas, então aquela região de trabalho, na região onde o problema se situa, era considerada plana. Então, Rio de Janeiro até Niterói, a gente faz de conta que tudo ali faz parte de um plano. Não é exatamente verdade, mas a diferença é imperceptível. Nesse caso, eu tenho que levar em conta que o nosso planeta é praticamente quase uma esfera. Então, eu tenho que redefinir ou prestar atenção no que seja horizontal, o que é vertical, definir corretamente, como fizemos. Então, se eu estou lá em cima do Corcovado e do meu olho, se eu vejo um plano horizontal, eu só enxergo o céu. Para eu enxergar o mar, ou seja, o horizonte, eu tenho que abaixar ligeiramente a minha linha divisada. Então, a reta horizontal, a reta perpendicular à vertical, é esta. Então, essa é a reta horizontal. E com o meu teodolito, eu consigo este ângulo. Ele é muito pequeno. Então, este ângulo é o ângulo que a linha divisada do horizonte faz com o plano horizontal. Então, conhecendo este ângulo, alfa, foi medido de 0,85 grau, com um instrumento antigo. Eu poderia ter um valor bastante melhor com esse instrumento que vocês viram no filme. Então, conhecendo esses valores, é possível saber o raio da Terra. Como? Mais um minuto e mais um voluntário. Já temos alguém? Bom, a ideia que eu tive... No microfone. Sim, a ideia que eu tive foi imaginar aqui o ponto que vai ser o centro da Terra. Chamar esse ponto de ponto C. E aí eu completo um triângulo que certamente vai ser um triângulo retângulo. Aqui. Certo? Sabendo o ângulo alfa, eu posso utilizar, chamar de beta o seu complementar, e aí correto? Perfeitamente. Você já deu uma grande contribuição. Agora vocês sigam os passos e tirem o valor de R. Isso. Então, esse problema envolveu alguma criatividade, a construção de um triângulo. Pois é. Observar que este alfa também aparece ali.
E é claro que seno de π é exatamente a mesma coisa que cosseno de alfa. Como os dados foram H e alfa, fazendo essas contas, R é igual a R cosseno alfa mais H cosseno alfa, ou R em evidência já passando para baixo, H cosseno alfa sobre 1 menos cosseno alfa. Pessoal da máquina aí, vamos observar que alfa é um ângulo extremamente pequeno, menor que 1 grau. O que acontece com um cosseno de um ângulo assim, bem pequenininho? É quase 1, né? Muito próximo de 1. E olha o que eu tenho no denominador. Então, para que eu tenha uma aproximação razoável desse resultado, eu preciso, para que isso dê certo, de um cosseno bastante aproximado. Então, resolver fazer essa aproximação, como fez o colega aqui, de aproximar esse número para 0,18, deu um erro pequeno, mas seria catastrófico nesse problema. É preciso que vocês usem o cosseno com toda a precisão que a sua máquina tiver. Alguém tem o resultado? — 6.388 metros. Quilômetros. Perdão. Resultado surpreendentemente bom, porque estamos com medidas que são relativamente fáceis de obter. E este valor é bastante aproximado do valor real do raio médio da Terra. Sabem que não existe um valor para o raio da Terra, existe um raio médio da Terra, daquela ordem. Um comentário do professor Paulo César. O comentário é o seguinte: o Wagner falou que nesse problema foi necessário um pouco de criatividade para resolver, mas mais ainda para conceber esse método de medição. Quer dizer, na verdade, em todos esses problemas, a criatividade é maior ainda, não na resolução, mas você planejar uma forma de medir que te permita calcular uma medida inacessível. Nesse caso aí está bem claro que é bastante engenhosa essa forma de se poder calcular o raio da Terra. Ok. Diga. Um instante. Microfone. Obrigado. Não, é só a questão seguinte: eu tenho H 703 metros. Eu não estou. Por que aquele cálculo final saiu em quilômetros? 6.000 não seria uma conversão? Não. O seguinte é que eu não mostrei as contas. Nesse lugar de H, eu já coloquei 0,703. Converteu inicialmente para metro. Eu já converti aqui. Tá. Era só essa. Coloquei em quilômetros e aqui o cosseno com toda a precisão que eu... Aí embaixo. Mais alguma pergunta? Obrigado. Bem, eu espero que tenham compreendido que podemos fazer problemas bastante interessantes utilizando nossos conhecimentos de trigonometria. Até a próxima aula, então. E hoje à tarde